Este homem é dono de uma das histórias mais contadas em toda a Bíblia. Ele foi o segundo monarca do povo de Israel. A sua história é encontrada em 1ª e 2ª de Samuel, 1ª de Reis e 1ª de Crônica. O seu nome é David. David foi o filho mais novo de Jessé. Ele não era um guerreiro, era um homem de campo, ele era pastor de ovelhas. David foi conhecido como músico, como poeta, como escritor, como líder, como guerreiro. Muitos nomes e qualidades são atribuídos a esta pessoa. Ele pertencia à tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros do sul de Jerusalém. O seu nome é mencionado quando Deus rejeitou a Saul e enviou o seu servo Samuel que fosse à casa de Jessé, e porque lá viria o segundo monarca. Jessé, ao perceber que Samuel vinha ao seu encontro, reuniu os seus filhos, pessoas fortes, guerreiros, homens de batalha. Porém, Samuel não viu nenhum deles sendo a pessoa apropriada ou com as características que Deus havia indicado. Foi aí que David foi chamado do campo. E quando Samuel viu a David, teve assim a confirmação de que aquele era a pessoa indicada. Aos olhos dos homens, David não tinha nada que o indicasse para ser um rei, pois tinha irmãos mais valentes. Sabes, amigo, Deus não escolhe as pessoas segundo as características físicas, pelo tamanho do corpo, pela beleza, pela estatura, não. Deus escolhe pessoas segundo o seu coração. Deus olha para ti e Ele imagina você em suas mãos em um futuro. Ele olha para ti e imagina como você será sendo lapidado em suas próprias mãos. Foi aí que Samuel ungiu David em frente dos seus irmãos. Embora não sendo declarada uma mudança de rei naquele momento, os que presenciaram perceberam que aquilo era uma unção e que David seria talvez o futuro monarca. Lá continuou Saul sendo rei de Israel, um rei rejeitado por Deus. Num desses dias, David leva comida para os seus irmãos que guerreavam e lá encontrou uma proposta do rei Golias para que alguém desse povo de Israel o enfrentasse. Foi aí que ele tomou a decisão pela sua bravura e ele sim entregou-se para guerrear. Ninguém acreditou porque não tinha características de um homem guerreiro. Lhe foi dado armaduras fortes para que pudesse enfrentar a Golias. Porém, ele rejeitou. David sabia que ele não estava lá para dar glória aos homens. Ele estava lá para dar glórias a Deus. Ele sabia que a sua armadura era o próprio Deus. Então, com uma lança, ele derrotou e concedeu vitória a Israel. Este cenário colocou o seu nome famoso em volta do povo de Israel. Porém, ele não tomou posse como rei, nem mesmo rei, mas o seu nome espalhou-se. E Saul começou reconhecendo a fortaleza do próprio Davi. Porém, Saul começou também a invejar o próprio Davi. E lá passaram anos, o próprio Saul tentou matar Davi, mas Davi, sabendo que, mesmo tendo oportunidade para matar Saul, ele sabia que Saul era uma pessoa ungida, uma pessoa aprovada por Deus. Sabe, às vezes os teus líderes vão falhar. Às vezes os teus pastores vão falhar. Porém, saiba que a pessoa ungida por Deus não deve de maneira alguma ser manchada e ser tocado por nós. Lá a história continua. Percebemos que David chegou um tempo que tomou parte, ou tomou o reinado. Ele tornou-se o primeiro monarca de um Israel unido, das 12 tribos de Israel.
A pessoa de Davi teve defeitos. Ele estava longe da perfeição. E nós vamos olhar aqui alguns momentos difíceis da vida de Davi. Ele também é conhecido por ter planejado a morte do marido de Betseba e ter adulterado com a própria Betseba. Sabe, este erro trouxe consequências grandes no futuro. Pois Davi, ele conseguiu unir Israel, mas ele não teve uma família unida, ou seja, conseguiu unir Israel, mas não conseguiu unir os seus próprios filhos. Teve problemas como traições, incluindo até morte. E olha que o primeiro filho deles foi morto. Depois surgiu Salomão, que é conhecido como o homem mais sábio da Bíblia. Olhando para este cenário, nós percebemos que existem erros que cometemos hoje, que você e eu cometemos hoje, que os nossos filhos poderão pagar um dia, a menos que a gente se arrependa de coração e elimine este erro no presente. Se não assim fizermos, vai prolongar. E nós percebemos que Davi, apesar de ter sido um bom rei, ele teve erros gravíssimos que afetaram a sua própria geração. Porém, nos é dito que Davi arrependeu-se de todo o coração. Davi era uma pessoa sensível à voz de Deus. Davi ouvia a voz de Deus e ele realmente buscava arrepender-se de todo o coração. Então, Davi arrependeu-se. Mas Davi foi proibido, por exemplo, de construir o templo, o grande templo, porque a sua mão estava manchada de sangue. O seu filho Salomão foi a pessoa que construiu. Olhando para essa história, nós percebemos que Deus é um Deus do presente. Deus é um Deus do agora. Deus é um Deus que se importa com a sua decisão agora. Eu quero lhe dizer que não importa quantas voltas a sua vida deu, Deus se importa agora com a volta que você quer dar no momento. Deus não se importa com a quantidade de erros que você cometeu no passado. Deus se importa com a quantidade de coisas certas que você está disposto a fazer agora. Davi, apesar de ser um homem que cometeu estes erros, estes pecados, a Bíblia diz que, Deus diz que Davi tem um coração segundo o coração dele mesmo. É o próprio Deus falando. Então Deus apaga os erros cometidos quando a gente pede perdão de coração. Davi foi um jovem determinado a servir. Com os sem erros, Davi serviu a Deus de todo o seu coração. Não queres tu servir a Deus também? Não queres tu livrar-se do seu passado que vem lhe perseguindo pelos erros cometidos? Não queres tu entregar a sua vida agora e ser também um jovem determinado a servir? Se esta for a sua vontade, então entregue o seu coração a Deus para que Ele sirva de nosso Rei, de nosso guia. Tenha um dia abençoado.